conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Marcos capítulo 2, o versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Estamos no segundo ano do ministério de Jesus. Este é o ano de grande popularidade. É provável que Jesus esteja retornando de Jerusalém para a Galiléia, juntamente com seus discípulos. Os textos se encontram em Marcos capítulo 2, verso 23 a 28, Mateus 12, 1 a 8 e Lucas 6, 1 a 4. Neste retorno, os discípulos entraram nos campos já cultivados para colher espigas, pois estavam com fome. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 1. É interessante conhecer como era a legislação agrícola daquela época. Ouça, está em Deuteronômio capítulo 23, o versículo 25. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterá a foice. A ideia aqui é a seguinte: alguém com fome, andando pelas estradas, em vendo uma plantação, poderia comer segundo o seu desejo. Contudo, não poderia carregar nada em cesto, conforme Deuteronômio 23, 24, nem usar qualquer instrumento para colher. Com isso, o indivíduo se alimenta de forma digna, pois terá de trabalhar por sua porção para aquele dia. Foi o que os discípulos de Jesus fizeram. Comeram do que colheram com suas mãos. O problema foi ter feito isso no sábado. Tudo que a gente faz tem sempre alguém observando. Não foi diferente com os discípulos. Os fariseus logo se escandalizaram por ser aquele dia sábado. Entendia que os discípulos estavam trabalhando. Está em Mateus capítulo 12, o versículo 2. Aqui precisamos entender uma frase usada de forma recorrente. Ouça, está em 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 6. A letra mata, mas o espírito vivifica. Quando alguém ouve uma explicação do texto que exige raciocínio e este não consegue compreender, logo declara que a letra mata. A intenção de quem usa a frase recorrente é provar que o outro está errado. Contudo, mal sabe ele que está acusando a si mesmo. Por quê? Por estar fazendo igual aos fariseus, querendo compreender a palavra sem raciocinar. Jesus, ao contrário, o Verbo feito carne, trouxe duas ilustrações do Antigo Testamento para mostrar aos fariseus a inconsistência da afirmação deles. Primeiro, Jesus cita 1 Samuel capítulo 21, o versículo 3 a 6. Naquela época, Davi era perseguido por Saul. Chegando em Nobe, pediu ao sacerdote alimento. Ele respondeu que não tinha senão pão sagrado, ou pão da proposição. Este pão ficava sobre a mesa no lugar santo diante do Senhor. Depois de um tempo, este pão era substituído por outro. Estamos falando, portanto, de pão velho. Foi deste pão que Davi recorreu para se alimentar juntamente com seus homens. Observe que, ao arguir desse modo, Jesus não faz menção do sábado, mas da fome. Ela vem todos os dias, mesmo no sábado. Ao final, Jesus conclui: misericórdia quero e não sacrifícios. Está em Mateus capítulo 17, o versículo 7. Ou seja, a fome é prioridade sobre o dia. Os discípulos não estavam se enriquecendo, mas cuidando de suas necessidades básicas. Depois, Jesus cita que os próprios sacerdotes violam o sábado sem culpa. Entenda, violar aqui é usado de acordo com a consciência dos fariseus. O que Jesus quis dizer foi o seguinte:
Se Davi comeu pão no sábado, vocês dizem que ele viola o sábado. Aplicando a mesma medida, como fica Levítico capítulo 24, versículo 9? Ouça. E será de Arão e de seus filhos os pães da proposição, os quais o comerão no lugar santo. A medida que serve a um, serve também a outro. Se o sacerdote pode comer, se tiver fome, por que Davi, bem como os seus discípulos, não podem comer? Ao final, Jesus declara, está em Mateus capítulo 12, versículo 8, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Lembra que o sábado é chamado o sábado do Senhor? Em Êxodo capítulo 20, versículo 10, no quarto mandamento? Jesus está agora expressando o sentido desse senhorio. O sábado é um dia para exercer misericórdia. Mateus capítulo 12, versículo 7. Um dia para o ser humano cuidar um do outro como Deus cuida de todos. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.